Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e vamos falar um pouquinho de tecnologia. Eu estou aqui com o Maurício Lemos, ele vai falar com a gente, porque ele é de uma startup que ganhou 2 prêmios, ele vai contar para a gente primeiro qual que é essa startup e o que, que ele faz de diferente. Maurício, obrigado por vir aqui no nosso estúdio falar com a gente. Qual que é o segredo? Primeiro de tudo, qual é o nome da sua startup e o que vocês fazem? Virgínia, obrigado pela oportunidade, um prazer falar no Notícias Agrícolas. Bom, nós somos da Sapiens Agro, né? E a Sapiens Agro ela é uma boutique de ciência de dados para o agronegócio. No ano passado, para nossa surpresa, a gente ganhou um prêmio da AB Startups de Startup Revelação. Foi revelação para o mercado, revelação para nós também, que a gente não esperava. E também fomos eleitos entre as 10 principais soluções de tecnologia para o agronegócio na América Latina nesse ano de 2022, pelo Agribusiness Review. E a nossa startup, ela o que é interessante na Sapiens Agro é que nós juntamos um conjunto de dados, que é onde o mercado agro olha para tomar decisão, e nós orientamos essas informações, esses dados, para uma decisão de comercialização. Ou seja, tudo que o produtor faz no dia a dia, no final, né, dessa jornada, ele olha para a produção e fala assim, será que o preço vai subir ou o preço vai cair? Será que eu vendo agora ou vendo depois? Então nós criamos uma série de robôs, consciência de dados, que ajuda a contar uma história, se o momento de comercialização é melhor agora ou se dá para eu segurar mais um pouquinho usando o mercado financeiro para uma proteção de patrimônio. Então foi isso que nós desenvolvemos. Isso é inteligência artificial? É, inteligência artificial, o chamado machine learning, né, aprendizado de máquina. A gente desenvolveu nos últimos 2 anos estudos olhando séries históricas de preços do que acontece nas commodities em todas as bolsas do mundo todo. A gente olha Brasil, Nova York, Chicago, Londres e pega os contratos de commodity e aplicamos algoritmos e um aprendizado de máquina que ajuda a fazer uma predição dessa direção dos preços. A gente não quer acertar o preço, a gente quer indicar se a direção está favorável ou está como se apresenta naquele momento. Tá, então vamos falar um pouquinho agora das informações que tem nessa plataforma para o café. Você estava me mostrando, a gente tem esse histórico de preço, a gente consegue voltar 1 ano atrás para saber para o produtor, porque às vezes ele fala, né, mas 1 ano atrás estava mais barato, ou estava mais caro. Ele consegue analisar, tem informação de estoque, informação de produção, o que o produtor encontra e como é que tudo isso cruza para a gente chegar na avaliação final do produtor. Muito boa pergunta. Como é que a gente construiu, Virgínia? Tudo começa no local que eu produzo. Então a gente acompanha uma série de preços, que são os preços pagos pelo café em diversas cidades do Brasil. Hoje na nossa base do café devem ter 8 ou 10 cidades que a gente acompanha todos os dias a variação de preço. Nós temos históricos que voltam até 10 anos atrás, mas de maneira prática, para ficar fácil na plataforma, a gente coloca uma série dos últimos 365 dias. Uma vez que ele analisa os 365 dias, a gente começa a calcular alguns indicadores, como por exemplo, o prêmio local do café naquela cidade, que é uma comparação da cotação física com o próximo vencimento na bolsa, e a partir daí a gente vem para informações de mercado, olhando as cotações na bolsa, olhando como é que está a direção dessa curva de contratos futuros, e a gente olha contratos futuros até 1 ano para frente, para realmente gerar referências. Uma vez que isso está colocado, a gente dá uma analisada na produção. O que está sendo previsto plantar e colher de café no Brasil? Como é que estão os dados da produção brasileira de café que são divulgados fora do Brasil, como o relatório USDA americano. Nós temos vários robôs que leem esses dados e organizam eles de uma maneira muito prática, que você não tem que ler um relatório. Você bate o olho na informação e ali você vê, puxa, o Brasil está produzindo mais café, está sobrando mais estoque de café, são informações que ajudam na definição de preço. E por último, a gente tem uma análise dos principais fertilizantes que são usados na produção do café, fazendo uma análise de relação de troca na localidade em que o produtor está efetivamente realizando a produção dele, e a gente coloca também um pouquinho da análise de fretes, como é que estão os custos de fretes, e uma plataforma climática para ele poder fechar todo o ciclo. Então, a gente vai do preço físico
a uma previsão climática, passando pelo estabelecimento de uma estratégia de comercialização. Eu acho interessante a gente deixar claro aqui que o produtor, ele não fecha nada dentro da plataforma, né? Ele tem acesso às informações de mercado para ajudar na tomada de decisão, é isso? Perfeitamente. A gente não é uma empresa de intermediação, de comercialização. A gente não tem nenhum tipo de remuneração, por assim dizer, do nosso negócio vinculado ao negócio que o produtor está fazendo. Nosso objetivo é democratizar uma visão de mercado e economizar naquele tempo que você tem de passar em vários sites, por exemplo, para poder se sintonizar. A gente coloca tudo isso num único portal e entrega o acesso para o produtor com usuário e senha. É um software as a service, né, que é chamado. E como é que ele encontra, qual é o site para ele entender melhor? Fala para a gente como é que o produtor tem a primeira visita nesse site. Facinho, www.sapiensagro.com. Tem lá uma abinha de Fale Conosco. Vai receber uma ligação minha ou de algum outro sócio da Sapiens e a gente vai fazer uma demonstração. É muito simples. Obrigada. Então, estivemos aqui com o Maurício, contou para a gente aqui um pouquinho como é que a tecnologia, inteligência artificial, a gente tem falado muito disso para o agronegócio. É uma coisa que está acontecendo agora, né, Maurício? Não é para o futuro, não. Está acontecendo agora. Quem investe em tecnologia sai na frente. A gente falou isso mais cedo aqui com o seu Carlos Paulino. Ele falou isso com o produtor que não se adequar, que não se atualiza, acaba perdendo, sim, espaço nesse mercado. Tem agora aqui uma plataforma, então, uma startup campeã, que junta todos esses dados para te ajudar na tomada de decisão. Então, pelo que eu entendi, né, Maurício, ele vai analisar tudo e depois vai lá na cooperativa e fala, quero fazer isso e isso com o meu café. É isso? Isso mesmo. Ele toma uma consciência diferente do momento de comercialização. Ele passa a olhar de uma maneira nova para ele no início. Como é que está esse ciclo de formação de preço? Então, quando ele for conversar com a cooperativa, quando ele for conversar com o corretor dele ou com o banco, ele está mais preparado. Eu acho que isso é o bonito do nosso trabalho. A gente prepara para essa união entre o mercado físico e o mercado financeiro. De maneira geral, a Sapiens Agro traduz a Faria Lima para o campo. E destacando que a gente está falando de café, mas tem outras culturas na plataforma, né? Sim, de maneira padrão a gente tem soja, milho, o farelo, o óleo de soja, bovinocultura de corte e tem mais umas 8 commodities aí previstas para entrar até o final desse semestre. Muito bom. Então estivemos aqui com o Maurício falando de tecnologia. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas o NA continua já já, a gente está de volta.